O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente de Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, estava no meio do mar, a barca estava no meio do mar, e Jesus sozinho na terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma continuação imediata do Evangelho de ontem. Ontem Jesus multiplicou os pães, hoje Jesus caminha sobre as águas e diz aqui o Evangelho que os discípulos ficaram com medo porque eles não compreenderam. Isto é, diz que, versículo 51, Marcos, capítulo 6, versículo 52. Os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Jesus tinha multiplicado os pães, e os discípulos não tinham compreendido com a profundidade devida. Isto é, eles viram que Jesus tinha multiplicado os pães, viram. Mas, ora, eles conheciam o Antigo Testamento. Eles sabiam que os profetas do Antigo Testamento eram instrumento de Deus para realizar milagres. Eliseu multiplicou a farinha, Elias multiplicou a farinha e o azeite da viúva de Sarepta. Eliseu multiplicou o azeite e tantos outros profetas que realizaram outros milagres. Então eles compreenderam, estavam compreendendo Jesus de uma maneira superficial, de uma maneira humana. Jesus aqui, ele faz uma epifania, isso é, uma manifestação, uma teofania. Jesus, ao andar sobre as águas, ele manifesta algo a mais, que faz com que os apóstolos comecem a perceber e a se perguntar: quem é ele? Como assim? Porque ele não é. Ele é muito parecido com os profetas do Antigo Testamento, mas ele não é totalmente como os profetas do Antigo Testamento. É por isso então que diz aqui a palavra que os discípulos, diante daquilo, eles ficaram aterrorizados, eles tiveram medo, ficaram espantados. E aí o evangelista Marcos diz: porque eles não tinham compreendido nada a respeito dos pães. Eles não tinham compreendido como tal, e o coração deles estava endurecido, isto é, fechado numa lógica muito humana. Quantas vezes nós também fechamos Deus nos nossos esquemas,
de modo que o nosso coração se torna endurecido para compreender as visitas de Deus, as vindas de Deus na nossa vida. Aqui apenas um parêntese, que eu quero partir para a primeira leitura, mas nós poderíamos aqui também ler este evangelho, Jesus que vai ao encontro dos discípulos que estão à noite, cansados, remando contra o vento, quer dizer, um contexto totalmente, digamos, inadequado, não favorável, e Jesus os visita naquela noite, às 3 da madrugada, eles cansados e com o vento contrário. Então também nós temos essa dificuldade de perceber a visita de Deus quando estamos sofrendo. Também nós temos dificuldade de compreender que Deus nos visita no sofrimento, que o sofrimento, deixa eu dizer ainda de uma maneira melhor, eu não estou dizendo apenas que Deus nos visita no sofrimento. E olhe que nós temos dificuldade de perceber as visitas de Deus no sofrimento. Mas eu estou dizendo mais, eu estou dizendo que não poucas vezes o sofrimento é uma visita de Deus. Isto é, percebem aqui a diferença, né? Não apenas que Deus nos visita quando estamos sofrendo. Sim, Deus nos visita e nós temos dificuldade de perceber a visita de Deus quando estamos sofrendo, porque quando sofremos tendemos a ficar por demais ensimesmados, voltados para a nossa dor, fechados em nós mesmos, e não percebemos que Deus está nos visitando naquela hora. Mas também podemos dizer mais, isto é, o próprio sofrimento é uma visita de Deus, é uma graça que Deus nos concede para a nossa elevação, para o nosso aprofundamento no amor de Deus. Então nós precisamos também pedir a Deus que amoleça o nosso coração. Os apóstolos que estavam com o coração endurecido, nós precisamos ter um coração maleável, dócil, para que nós consigamos perceber as visitas de Deus na nossa vida. Mas pois bem, nós voltemos aqui ao que estávamos falando. Os apóstolos tinham uma compreensão, estavam com uma compreensão muito humana de Jesus, porque olhe, se vocês pegaram o evangelho de São Marcos, no capítulo 2, Jesus cura o paralítico. No capítulo 3, Jesus cura o homem de mão atrofiada e alguns endemoniados. No capítulo 4, Jesus já havia acalmado uma tempestade. No capítulo 5, Jesus liberta aquele endemoniado de Gerasa e realiza várias curas. E no capítulo 6, no qual estamos, Jesus multiplica os pães e agora vai ao encontro deles na madrugada, e eles ficam aterrorizados. Então percebem que eles estão, depois de tantos sinais de Nosso Senhor, eles estavam compreendendo muito provavelmente a maneira do Antigo Testamento, de uma maneira muito humana. Afinal de contas, Elias era uma pessoa humana, Eliseu era uma pessoa humana, Moisés, que abriu o mar, era uma pessoa humana. Moisés, que fez tantos sinais lá diante do faraó, era uma pessoa humana. E olha que os sinais de Moisés foram portentosos, mas ele era uma pessoa humana, ele era homem como a gente. Mas Jesus é uma pessoa divina, ele é Deus que visita a terra. Então percebe, meus santos, que é algo infinitamente maior, e para o qual os apóstolos, para a realidade esta,
os apóstolos não estavam preparados e eles tendiam a compreender de uma maneira meramente humana, rasteira, superficial. Ora, se nós pegarmos isso e aplicarmos para a primeira leitura de hoje, retirada da primeira leitura, da primeira carta de João, no capítulo 4, nós veremos que também existe uma tentação, uma tendência até mesmo entre os cristãos de compreender isto a respeito do qual João está falando de uma maneira meramente humana. João diz assim, versículo 11, capítulo 4, primeira carta: caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos nos amar uns aos outros. E se você chegar para um não cristão e você disser que nós devemos nos amar uns aos outros, a grande maioria, com raríssimas exceções, vai aceitar isso daqui. É verdade, nós devemos nos amar uns aos outros. Mas se você cavar um pouquinho, você vai perceber que a ideia de amor que ele tem na cabeça não é a mesma que um cristão tem. Isto é, ele vai compreender de uma maneira superficial, de uma maneira humana. E nós estamos falando que Jesus nos dá um mandamento de amar divinamente. Isto é, e isso é importante que nós compreendamos. Quando Jesus diz que eis que eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, ele não está falando aqui de um amor em que o homem é capaz de amar. Ele está nos dando o mandamento de amar divinamente. Logo, se nós não permanecermos nele, se nós não formos alimentados por ele, alimentados pela sua palavra e alimentados pelos seus sacramentos, nós não teremos a força necessária para amar dessa maneira. Porque cuidado, nós podemos, e todos nós às vezes caímos nesta tentação, isto é, nós damos um limite bem rasteiro a esse amor, isto é, eu não odeio, eu não quero o mal, eu não desejo a desgraça para aquela pessoa, logo eu amo. Não, isso não é o amor cristão. Isso pode até ser uma compreensão de amor para muita gente. Eu não guardo rancor. Ok, tudo isso é bom, mas ainda não é o amor cristão. São João diz, caríssimos, se Deus vos amou assim, e como foi que Deus nos amou? Amou-nos até o fim, entregando-se a si mesmo numa cruz, para nossa salvação. Tomou sobre si a condenação devida a nós e deu-nos a divindade própria dele, a alegria própria dele. Então, ele se fez um de nós, para que nós fôssemos feitos um dele. Ele assumiu a nossa ruindade. Entenda aqui o que eu quero dizer. Claro que ele não assumiu o pecado, mas a nossa limitação, a nossa fraqueza, e nos deu a sua grandeza. Então, nós precisamos compreender o que significa o amor cristão, para que nós, sabendo que é algo que nos ultrapassa em muito, nós busquemos permanecer em Deus. Nós busquemos a vida de oração, nós busquemos a Eucaristia, nós busquemos os sacramentos, nós busquemos ser formados pela palavra de Deus. Então, se você está tendo dificuldade de amar o seu marido, que não vale nada, a sua esposa, que é mais chata
do que uma dor de dente. Tem coisa chata, mais chata do que a dor de dente? Pois bem, pode ser a sua esposa. E você diz: mas por amor a Cristo, eu vou amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Aqui eu estou dando o exemplo do marido e da esposa, mas pode ser o seu vizinho, tá? Pode ser o seu companheiro de trabalho, que você tende a agir com certa indiferença, quando você deve amá-lo de tal maneira a desejar a salvação dele como a sua você deseja, e desejar a felicidade dele como para você deseja. Ah, padre, pelo amor de Deus, isso eu não sou capaz. Bingo! Você não é capaz, eu não sou capaz. Se nós não permanecermos em Deus, nós iremos amar rasteiramente uns aos outros. Continuemos aqui a leitura. Continua São João: se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco, e seu amor é plenamente realizado em nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco, é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco. Então, quando nós permanecemos em Deus, nós em Deus, Deus em nós, nós recebemos o Espírito Santo, com o qual nós podemos nos amar. Então, meus irmãos, quando você perceber que você tem dificuldade, e aqui olha, amar é muito mais do que simpatia. Amar é muito mais do que gostar de alguém. Porque imagine se o amor de Deus por nós fosse só simpatia, fosse simplesmente gostar de estar com. Aí você diz: mas padre, o senhor dizendo isso, o senhor põe um fardo em cima de mim. Meu santinho, vai ser um fardo em cima de você se você quiser carregá-lo sozinho. Vai ser um fardo insuportável para você, se você quiser viver isso como um herói, como um gigante, isto é, a partir das suas próprias forças. Você precisa se colocar diante de Deus, dizer: Senhor, dá-me o que me pedes. Tu me pedes que eu ame os meus irmãos com amor assim? Dá-me, Senhor, um amor assim. E você já aproveita e já engata a segunda: Senhor, tu me pedes que eu te ame acima de todas as coisas, amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Senhor, tenha misericórdia de mim, o meu coração, ele é tão miserável, eu não vou conseguir te amar assim, me ajuda. E Ele quer ajudar, mas você fica achando que vai poder amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento, e amar o próximo à maneira de Jesus, com esse seu coração xoxinho, apertadinho, engilhado, apertado. Não, nós não vamos conseguir. Então precisamos o quê? Pedir a Deus que Ele coloque o seu amor no nosso coração. Quando você entrar na fila da comunhão para receber Jesus, pedir a Jesus: Jesus, transforma o meu coração. Quando você ouvir a palavra de Deus, de você mesmo, ao entrar na igreja para participar da missa, você dizer: Jesus, eu quero que a tua palavra me forme, que a tua palavra me transforme. Quando você rezar o seu tercinho, que você pelo menos no início ou no final dele, que você se volte para Nossa Senhora e diga: minha mãe, a senhora que é a onipotência suplicante, a senhora que consegue
tudo que a senhora pede, porque a senhora, Deus, nada nega, eu peço, pede a Ele um coração novo, para que eu ame de verdade, para que eu ame de verdade a Deus, para que eu ame de verdade o meu irmão. E aí você vai ver, meu santinho, o quanto você vai progredir na vida espiritual, o quanto você não terá mais medo de Deus, né? São João termina dizendo aqui no versículo 18: no amor não há temor, ao contrário, o perfeito amor lança fora todo o temor. Quando você pede a Nossa Senhora que peça um coração novo para você, você está pedindo a graça de amar. Ora, se você começar a amar a Deus, você não terá medo da vontade de Deus, porque o amor expulsa todo o temor. Você vai querer amar a Deus, amar o irmão, mesmo que isso custe e exija, mas você compreenderá que se Ele é amor e Ele pede isso para mim, é o melhor para mim. Se Ele é amor e é amor, o que Ele pede para mim é a minha felicidade. Então eu não tenho medo de me jogar na sua vontade, eu não tenho medo de me entregar totalmente, eu não tenho medo de renunciar tudo aquilo que Ele pede que seja renunciado, porque no amor não há temor. O amor expulsa todo o temor. E é claro, meus santos, é claro, meus santos, que um coração assim está longe de ser um coração endurecido, como estão os corações dos apóstolos no Evangelho de hoje. Que nós peçamos a Deus esta graça, que nós peçamos a Deus por intercessão de Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.